Pela manhã, o Supremo, guardião da Carta Magna, realizou um seminário sobre os 35 anos da Constituição com estudiosos e professores especialistas em direito constitucional. Eles falaram sobre conquistas e desafios. O tema do evento foi Olhando para o Passado e Pensando o Futuro. O repórter Evne Araújo. Na abertura do seminário, o ministro Luiz Roberto Barroso relembrou momentos históricos vividos pelo Brasil ao longo de 35 anos. O presidente do Supremo e do CNJ destacou ainda os avanços da democracia brasileira nas últimas 3 décadas em relação aos direitos fundamentais. Tivemos avanços importantes nesse período em matéria de direitos fundamentais, de mulheres que finalmente conquistaram a igualdade nas sociedades conjugais na Constituição e tiveram avanços importantes nos seus direitos, na luta contra a violência sexual e de acesso ao mercado de trabalho. Tivemos avanços importantes em matéria de ações afirmativas e proteção das pessoas afrodescendentes. Tivemos avanços em relação à proteção dos direitos das comunidades indígenas na demarcação de suas terras, uma luta difícil e ainda inacabada, mas que também teve avanços. Portanto, faço alguns registros positivos desses 35 anos, em que, no entanto, ainda enfrentamos grandes problemas de uma desigualdade abissal, de ainda pobreza extrema em algumas partes do Brasil, que é inaceitável num país com a riqueza que nós temos. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, lembrou a importância da advocacia na elaboração da Constituição de 1988 e a constante luta da categoria pela consolidação dos direitos previstos na Carta Magna. Com a Carta de 88, a advocacia passou a ser reconhecida como inviolável e indispensável à administração da justiça. Nossa estrutura se manteve altiva, ativa e em constante aprimoramento. Nosso sistema constitucional, composto pela Comissão de Estudos Constitucionais e pela Procuradoria Constitucional, já atuou em centenas de processos no Supremo Tribunal Federal em defesa da Constituição e das liberdades individuais. 10 professores e estudiosos do direito constitucional participaram do encontro. O primeiro painel foi sobre igualdade, efetividade e instituições. O advogado Daniel Sarmento ressaltou o atual desafio das instituições para garantir necessidades básicas dos brasileiros. O direito à vida, talvez o mais elementar de todos, depende da sua raça e da sua classe econômica. Os dados do mais recente, de 2022, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram, por exemplo, que o Brasil não só tem uma das polícias mais letais do mundo, mas 83% das pessoas mortas pela polícia são pessoas negras. A gente tem um problema gravíssimo de acesso assimétrico às liberdades mais básicas, inclusive a liberdade de viver, a liberdade de não ser morto. Pessoas em situação de vulnerabilidade também foi tema abordado pela secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, Adriana Cruz. Para a magistrada, 35 anos depois da Constituição Cidadã, o sistema ainda não conseguiu captar as constantes violações sofridas pelas minorias. Os números vão nos mostrar que ser mulher, ser pessoa negra, portadora de deficiência, indígena, quilombola, todos integrantes da comunidade LGBTQIA+, vai definir a nossa chance de nascer com vida, de dar à luz com vida, de receber quantidade de anestesia durante um procedimento, de o número de anos de vida que nós vamos ter, se nós podemos fazer um jogging na rua e correr, né? Os meus irmãos nós fomos sempre ensinados pelos nossos pais que nós não deveríamos correr na rua, porque alguém pode gritar, pega ladrão. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, fez uma análise dos 35 anos da Carta Magna e das 131 atualizações da lei maior do país por meio de emendas constitucionais. Para o ministro, é preciso continuar lutando pela concretização dos sonhos dos constituintes. A Constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, de um Estado de direito democrático, elege a democracia como condição de possibilidade. E essa é a institucionalidade que nós temos como legado desses 35 anos. A democracia que resistiu, a Constituição que resistiu e o fato inequívoco de estarmos aqui, no dia de hoje, celebrando 35 anos
é uma demonstração da resiliência do próprio texto constitucional.